Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje nós vamos falar sobre determinantes, tá? Determinante de matriz, tudo bem? Bom, então determinante. O que é o determinante? Na verdade, o determinante você pode calcular apenas se a sua matriz for quadrada. Então é uma definição aí principal. Só vai haver determinante, claro, se for uma matriz quadrada. Toda matriz quadrada, aqui a gente está chamando de matriz A, está associada a um número real chamado determinante de A. Ele é obtido por algumas operações ou por certas operações com os elementos da matriz. Ok? O determinante da matriz A pode ser indicado também por det de A, ou ainda substituindo seus parênteses ou colchetes da matriz por barras, tá? Então, ou det de A, ou fazendo as barrinhas de A entre A, tá? Exemplo, o determinante da matriz P, foi dado aqui abaixo, pode ser indicado da seguinte maneira. Por det de P, tá? Já a gente vai calcular o determinante. Aqui, por enquanto, só nomenclatura. Então, ou pode ser sinalizado como det de P, ou fazer as duas barrinhas aí, como está apresentando para vocês, tá? Determinantes da matriz de primeira e segunda ordem. Como é que a gente calcula? Então, a gente vai ver aqui primeiro, determinante de uma matriz quadrada de primeira ordem. Perceba, né? Se é uma matriz quadrada de primeira ordem, ela é uma matriz 1 por 1. Ou seja, ela só tem um único elemento, né? Então, o determinante desse tipo de matriz é o próprio elemento que está nesta matriz. Exemplo, nós temos aqui, ó, matriz A possui o elemento único, A11. Quem é o det de A? É o próprio elemento, ok? Bom, temos aqui o valor numérico. Det da matriz A, ó, só tem o elemento 2. Quem é o det de A? É o próprio 2. Determinante de segunda ordem, ou seja, de uma matriz 2 por 2, tá? Então, o que é o determinante de uma matriz 2 por 2? Ó? É igual ao produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Agora, além da principal, nós temos a diagonal secundária. Tá ok? Até agora você já aprendeu que esta diagonal que está aparecendo é a sua diagonal principal. Então você vai multiplicar os elementos dessa diagonal menos o produto da secundária. Se essa é a principal, a outra só pode ser a secundária. Tudo bem? Então vai ser o produto, vai ser o produto de uma diagonal, que é a diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. Vamos lá, exemplo. Calcule o determinante das matrizes MN. Então você tem aqui, ó, matriz M. Como é que você vai calcular esse determinante? Vai ser a principal multiplicada menos a secundária. Perfeito? Então você tem a mesma coisa aqui na matriz N. Vai ser a principal multiplicando, né, menos a secundária. Vamos ver como fica. Então lá, det de M. Você sinaliza as duas barrinhas. Quando você coloca as duas barrinhas é porque você está calculando um determinante, tá? Vai ser igual, ó lá, 2 vezes 1. Exatamente o que nós fizemos aqui, ó, parte amarela. 2 vezes 1 menos o 3 vezes 5. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Como tem um menos ali, então é 2 menos 15. Então o det de M é igual a menos 13. Esse é o determinante. Muito tranquilinho, tá? Olha lá, quem é o det de N? Colocamos aqui nas barrinhas, tá? Faz aí a principal, quem é a principal? Menos 5 vezes 4.
menos a secundária. Então, menos 5 vezes 4, menos 20, né? Então, aqui é menos 20. 0 vezes qualquer coisa, isso aqui vai dar 0. Então, menos 20 mais o 0. Então, nós temos menos 20. Então, o det de n vai ser igual a menos 20. Tá bom? Seguindo aí exemplos, nós temos aí, ó, resolver a equação. Então, perceba que sua matriz aqui está sendo colocada dentro das barras. Então, aqui você vai ter um cálculo de determinante. Então, você vai fazer a diagonal principal, fazer o produto, né? Tomar cuidado que aqui é o processo da distributiva. E aí você vai fazer menos o produto dos elementos da secundária, que é o 2 vezes o x. Fazendo o det, você vai igualar a quanto? Igual a 2. Vamos ver como fica? Então, olha lá, colocamos na barrinha do mesmo jeito. A distributiva que eu falei para vocês, ó, x vezes x, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x, menos o 2x. Então, x quadrado mais x menos 2x, nós ficamos com x quadrado menos x. Só que não esquece, né? Ó, você tem que pegar essa expressão que você encontrou aqui e igualar a 2. Porque esse cálculo que você fez aqui foi apenas do determinante. Tá bom? Então, você vai igualar a 2. Igualando a 2, você vai jogar dentro da equação. E aí você tem uma equação do segundo grau. Então, daqui vai sair x1 e x2. Calculando x1 e x2, você vai ter aí, ó, x1 igual a menos 1, x2 igual a 2. Perfeito? Então, qual é o resultado dessa equação matricial? Essa equação matricial é o valorzinho do x. Quem é o valorzinho do x? Pode ser tanto menos 1 quanto o 2. Perfeito? Bom, agora nós vamos estudar como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 ou de terceira ordem, como está aqui para vocês, tá? Então, para resolver o determinante de uma matriz de terceira ordem, nós temos que aplicar a regra de Sarros ou a regra de Sarri, tudo bem? Então, o que diz a regra de Sarri? É claro, nós vamos utilizar a regra de Sarri quando você tiver uma matriz de ordem 3, tá? Então, é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Se for acima disso, a gente tem que aplicar outros teoremas que a gente vai aprender. Então, o teorema de Sarri diz o seguinte, ó. Você vai pegar as duas primeiras colunas, tá? Então, você está pegando esta coluna e está pegando esta coluna e repetindo elas aqui, ó. Perfeito? Então, esse é o seu primeiro passo para aplicar a regra de Sarri. Depois, a gente calcular os determinantes, ou seja, a gente vai pegar as diagonais principais e as diagonais secundárias que estão sendo formadas aqui. Então, olha o que vai acontecer. Quem vai ser, então, o determinante dessa matriz, tá? Só arrumando aqui. Aqui está M e aqui saiu o det de A. Mas é a determinante da matriz, tá bom? Então, quem é o determinante da matriz? Perceba aí, ó. Primeira diagonal, essa é a diagonal principal, nós vamos multiplicar. Multiplicamos. Segunda diagonal, nós vamos multiplicar esses elementos e somar com o anterior. Terceira diagonal, nós vamos multiplicar e somar com a anterior. Então, olha lá. Essas três diagonais são apenas diagonais principais. Vamos multiplicar cada uma das diagonais e somar os resultados de cada uma delas. Perfeito? Depois nós temos as secundárias. Então, olha lá, quem é a diagonal secundária? Nós vamos fazer o produto novamente e depois vamos pegar a outra diagonal. Vamos fazer o produto e vamos somar, tá? Depois, vamos pegar a outra diagonal, vamos fazer o produto e depois somar, perfeito? Então, ó, aqui no nosso slide já está sendo demonstrado como se você tivesse feito já a regrinha de sinais, né?
Então, perceba que aqui você tem menos, então menos, e aqui menos, tá? Porque o determinante vai ser igual à diagonal principal, né? Menos a secundária. Então, por isso, já tem um sinalzinho aqui de menos, já aplicando a ideia da regra de sinais. Perfeito? Exemplo. Então, nós temos aí ó, o determinante da matriz A abaixo, foi dada essa matriz para nós, e nós vamos calcular o determinante. Então, normalmente, nós colocamos o determinante nas barrinhas, né, para sinalizar que nós estamos resolvendo o determinante. Agora, olha lá, pegamos as duas primeiras colunas e copiamos do lado, perfeito? Agora, você fazer as diagonais, olha lá, diagonal principal, multiplicando. 1 vezes 2 vezes 3. Depois, menos 3 vezes 0 vezes menos 2. Depois, o 2 vezes 4 vezes 1. Então, essas aqui vai ser o resultado diagonal das diagonais principais, perfeito? 6 mais 0 mais 8. Então, as diagonais principais, nós atingimos aí o resultado igual a 14. Depois, diagonal secundária. Você vai fazer o produto. Depois, próxima diagonal secundária, você vai fazer o produto. Perceba que nós estamos já colocando aqui, ó, no colchetes. E aqui, ó, já tem um sinal de menos para a gente fazer a regra de sinal. Aqui é a mesma coisa, ó, eu fiz o produto dos elementos e tem um sinal de menos aqui para eu subtrair, né? Que é principal menos a secundária. E a última secundária, você tem ali menos 3 vezes o 4 vezes os 3 e o sinal de menos, ó lá, para você fazer a regrinha de sinal que der o resultado aqui dentro do colchetes. Quanto que vai dar isso? Então deu igual a 44. Bom, deu tudo positivo, então quem vai ser o det de A vai ser a soma desses dois resultados. Por que vai ser a soma? Porque eu já fiz a regra de sinais aqui, ó, na diferença. A regra de sinais já está sendo feita. Então, quem é o det de A? 14 mais 44, que vai dar 58. Perfeito? Não é difícil, é só prestar bem atenção e é um pouco trabalhoso, só isso. Bom, agora nós temos aí um outro exemplo. Encontrar os valores de x que anulam o determinante. Olha lá, interpretação. Que anulam o determinante. Então, ele está dizendo que se você calcular o determinante desta matriz, você tem que ter um resultado igual a zero. Perfeito? Tem que ser igual a zero. Então, nada mais é do que uma equação matricial. Então, a gente vai calcular o determinante. Perceba novamente, nós pegamos as duas primeiras colunas e repetimos ela aqui na lateral. E agora calcular o determinante. Olha lá, x vezes 1, 2 vezes 4 vezes menos 3, depois 3 vezes menos 1 vezes 0. Vamos ter o resultado da diagonal principal, tá? Então, perceba que a gente chegou numa equaçãozinha aí, né? Numa expressão, na verdade. Então, nós temos a expressãozinha segura, porque nós temos que fazer a secundária. Então, a secundária é lá, 3 vezes x vezes menos 3. Depois, x vezes 4 vezes 0, a gente sabe que vai dar 0. 2 vezes menos 1 vezes 1. Fazendo a regrinha de sinal, não pode esquecer, ó, sempre é menos a diagonal secundária. Então, chegamos a uma outra expressãozinha, olha lá, 9x mais 2. Então, esse aqui é o resultado das diagonais secundárias. Então, nós vamos fazer o quê? Somar esses dois resultados. Somando esses dois resultados, chegamos na seguinte equação. X² mais o 9x menos o 22. De novo, uma equação do segundo grau. E aí você resolve do jeito que você achar melhor. Perfeito? Por que do segundo grau, né? Porque nós igualamos a zero. Lembra lá que eu falei no início, uma interpretação. Quais são os valores de x para que anulam o determinante? Então, o determinante tem que ser igual a zero. Por isso que a gente colocou zero aqui, ó, tá? E agora sim, ó, a equação do segundo grau. Vamos ter x1 e x2. Neste caso, calculando Bhaskara,
soma e produto, o caminho que você achar mais interessante. Nós vamos ter aqui, ó, x1 igual a menos 11 e x2 igual a 2. Então, esses são os dois valores que fazem com que o determinante dessa matriz seja igual a zero. Tudo bem? Bom, então essa aula eu vou terminar por aqui. A ideia foi calcular determinantes de ordem 1, 2 e 3, perfeito? Aí na próxima aula nós vamos estar estudando determinantes acima de ordem 3, tá? Então seria determinantes de ordem 4, 5, 6 e assim por diante. Perfeito? Então bons estudos e até a próxima aula.